Espanha domina a Argentina e é bicampeã da Copa do Mundo. Michele Bolsonaro diz que não há possibilidade de ser vice de Romeu Zema. E o Ministério da Justiça e o Google fecham acordo para barrar golpes em anúncios financeiros. Olá para você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é segunda-feira, coragem que tá começando a semana e é dia 20 de julho de 2026. Eu sou Yasmin Restum e sou a sua anfitriã que tá de volta por aqui depois de umas breves férias e já tô com o meu café quentinho sem açúcar, mais do que pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de Viver, eu te conto que a Espanha jogou muito, dominou a partida, mas foi só aos 106 minutos, já na prorrogação, que ela marcou o gol da vitória sobre a Argentina e que lhe rendeu o bicampeonato mundial, o único deste século. O roteiro repete o sufoco de 2010, lembra? No primeiro título, quando o Iniesta também marcou nesse tempo extra. O autor do gol, neste domingo, foi o atacante Ferran Torres, do Barcelona. Futebol espanhol. Ou se teremos a continuidade dessa história de heroísmo. Dibu Martínez vem bola levantada, Nico Williams pro meio, na chance, vem a bola! Com essa vitória, a Espanha iguala a França e o Uruguai, que já tinham 2 taças cada, e amplia a vantagem europeia em número de títulos, com 13, contra 10 dos sul-americanos. Ainda falando sobre Copa do Mundo, o volante Rodri foi eleito pela FIFA o melhor jogador desta Copa e conquistou a bola de ouro do torneio. A Espanha sai com a melhor defesa da história da Copa do Mundo, com apenas um gol sofrido em 8 jogos, o que rendeu o prêmio Luva de Ouro para o goleiro Unai Simón. De qualquer maneira, puxando sardinha aqui para o Brasil, a gente segue sendo o maior campeão da história das Copas, com 5 títulos. E a final da Copa do Mundo marca possivelmente a despedida de Lionel Messi dos mundiais, com 39 anos e um recorde negativo. A Argentina foi a primeira seleção a não ter nenhuma finalização em tempo normal em uma final de Copa do Mundo na história. É que o time argentino ficou absolutamente apático até o segundo tempo da prorrogação. No tempo regulamentar, a Espanha finalizou 15 vezes. E entre as muitas inovações desta edição, o intervalo da final teve shows de Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber e muitos outros, e durou quase 30 minutos, 13 a mais do que o permitido pelas regras do futebol, né? E olha, na manhã da final, o secretário-geral do Conselho da Europa, o Alain Berset, divulgou um comunicado com críticas a questões políticas relacionadas à Copa do Mundo e propôs à FIFA a criação de um espaço de diálogo permanente para discutir medidas que garantam a integridade do futebol. O Berset descreve a edição de 2026 como um torneio de pergunta atrás de pergunta e disse que a próxima crise já começou e que ela tem 2 nomes: dinheiro e poder.
E no sábado, você deve se lembrar, Inglaterra e França disputaram o terceiro lugar da Copa, num dos jogos mais divertidos aos quais a gente já assistiu. Os ingleses, eles ganharam por 6-4, depois de ter aberto uma vantagem de 4 gols ainda no primeiro tempo. Foi a 5ª partida com mais gols na história dos mundiais. E com 2 gols marcados justamente nesse sábado, o jogador Kylian Mbappé se tornou o maior artilheiro das Copas e o único jogador a ser artilheiro de 2 edições de Copa do Mundo. 2022, quando ele marcou 8 gols, e 2026, marcando 10 gols. Mudando de assunto, eu te conto que a Unesco começa hoje a analisar 30 novas candidaturas à sua lista do Patrimônio Mundial durante reunião anual do Comitê na Coreia do Sul. O Brasil participa com a candidatura dos Teatros da Amazônia, uma proposta formada pelo Teatro Amazonas, em Manaus, e pelo Teatro da Paz, em Belém. Os 2 prédios eles foram construídos no século XIX e se tornaram símbolos do período em que a exploração da borracha levou riqueza, crescimento urbano e influência europeia às 2 maiores cidades da região amazônica. O comitê responsável pela seleção se reúne até o dia 29 de julho, quando também vai avaliar o estado de conservação de 147 patrimônios já reconhecidos. Chegando à editoria de política, eu te conto que Michele Bolsonaro usou as suas redes sociais para declarar, sem mencionar o enteado Flávio Bolsonaro do PL, que não há nenhuma possibilidade dela integrar a chapa do ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência Romeu Zema, do Novo. Isso depois do Zema afirmar que pensava no nome da ex-primeira-dama. Mas a Michele disse num post no Instagram que não decidiu ainda se vai ser candidata ao Senado em 2026 e que, por isso, por estar afiliada ao PL também, a possibilidade de ser vice do mineiro Romeu Zema não pode sequer ser cogitada. O presidente nacional do Novo, o Eduardo Ribeiro, disse que o partido negocia com o Podemos uma eventual composição para a chapa presidencial do Zema e que deve concluir as negociações até 5 de agosto, que é o prazo final para as convenções partidárias. Ainda falando em eleições, o pré-candidato ao governo do Ceará, o Ciro Gomes, do PSDB, que é pivô da briga política entre a Michele e o Flávio Bolsonaro, disse que pode apoiar as candidaturas de Ronaldo Caiado, do PSD, ou do Renan Santos, do Missão, para a presidência. Isso depois da desistência do Aécio Neves de concorrer, né? Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, do PL, mas determinou que o ex-presidente não vai poder receber visitas com finalidade político-eleitoral até o final das eleições de 2026. Moraes também suspendeu visitas gerais a Bolsonaro por 30 dias, com exceção daquelas permanentes da equipe médica, fisioterapêutica e dos advogados. Nas redes sociais, o Flávio reagiu, dizendo que essa é mais uma decisão ilegal, desproporcional, covarde e cruel. Isso porque a restrição de visitas do filho candidato do Flávio por 90 dias também foi mantida. O ministro ainda rejeitou um pedido da defesa de autorização para uma visita do presidente da Argentina, Javier Milei, a Jair Bolsonaro. E escuta só essa. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia,
tentou vender um terreno por 15,8 milhões de reais, um dia depois de ter sido alvo da operação da Polícia Federal por suspeita de recebimento de propina do Banco Master. Essa transação foi barrada pelo Cartório de Registro de Imóveis, que recebeu uma ordem de bloqueio de bens assinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Wagner disse não haver irregularidades nesse negócio e o senador declarou que a venda do imóvel é resultado de uma negociação iniciada em 2024 e formalizada em 2025 pelo City Football Group, conforme demonstram os documentos. Wagner também havia aceitado a venda do seu apartamento em Salvador por 10 milhões de reais, uma semana antes da operação da Polícia Federal. Mas, com a ordem de Mendonça, esse negócio também foi bloqueado. Aliás, eu tenho uma recomendação para você. Tem uma reportagem bem completa no jornal Estado de São Paulo que fala mais sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lançou medidas de crédito que já consumiram 145 bilhões de reais do orçamento de 2026, incluindo despesas fora do arcabouço fiscal e gastos que não dependem do Congresso Nacional para serem autorizados. Essas medidas elas são focadas em financiamentos para motoristas de aplicativo, taxistas, caminhoneiros, no programa Minha Casa Minha Vida, em socorro também a agricultores e no Desenrola, entre outros. Bom, enquanto os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento argumentam que quase todo o pacote de bondades não tem custo para a União e traz benefícios econômicos ao longo do tempo, especialistas apontam que as medidas têm efeito no endividamento público e dificultam o trabalho do Banco Central de combater a inflação. A reportagem completa você encontra lá no jornal Estado de São Paulo, com o nome Governo Lula dribla arcabouço e aposta em pacote de crédito de 145 bilhões de reais em ano eleitoral. No cenário internacional, eu te conto que as Forças Armadas dos Estados Unidos disseram ter atingido alvos militares iranianos entre a noite de sábado e o domingo. Explosões foram ouvidas na cidade iraniana de Bandar Abbas e na ilha de Kemsh. Foi a 8ª noite consecutiva de ataques. Os Estados Unidos haviam prometido punir rapidamente o Irã pelo ataque na Jordânia, que matou 2 militares norte-americanos e deixou outro desaparecido em combate. No domingo, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, o Qasem Garibabadi, alertou sobre uma resposta apropriada ao acusar os Estados Unidos de atacarem a instalação nuclear de Dakhovin, no sul do país. Chegando à editoria de Cotidiano Digital, eu te conto que a startup chinesa Moonshot AI lançou o modelo de inteligência artificial Kimi K3, que, segundo a empresa, supera sistemas como o Claude Opus 4.8 da Anthropic e o GPT 5.5 da OpenAI, em testes de codificação e agentes gerais. Embora o Kimi K3 ainda fique atrás dos modelos de ponta das duas companhias, Anthropic e OpenAI. O Kimi K3, aliás, já tem 2,8 trilhões de parâmetros e é o maior modelo de IA já lançado pela China, além de ser o maior modelo aberto do mundo. Analistas do Bank of America avaliam que o resultado mostra que o país ainda consegue avançar, apesar das restrições de hardware impostas pelos Estados Unidos. E falando em IA e China, o presidente Xi Jinping defendeu em conferência sobre inteligência artificial em Xangai uma abordagem aberta para a tecnologia e também o compartilhamento com países em desenvolvimento. Sem citar diretamente os Estados Unidos, ele disse que o avanço da IA não deve ser uma atuação individual de um único país, mas sim uma sinfonia de colaboração global. E o Google decidiu adiar novamente o lançamento do Gemini 3.5 Pro,
para aprimorar as capacidades do modelo em programação. O Google está revisando a base de dados usada no treinamento para melhorar a compreensão de contexto e reduzir erros. A família Gemini 3.5, eu te lembro, ela tinha sido apresentada em maio, mas só a versão Flash chegou a ser lançada, com a versão Pro prometida para junho, prazo que, não foi cumprido, né? Num comunicado, o Google afirmou que segue testando o modelo com parceiros e mantém diálogo com o governo norte-americano sobre regulação. E aqui no Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez um acordo com o Google para criar novas regras de verificação para anúncios de produtos financeiros na plataforma. Agora, empresas que quiserem anunciar bancos, investimentos ou seguros vão precisar comprovar a existência legal e a autorização de órgãos como o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários antes de veicular campanhas. A ideia é dificultar a ação de golpistas que usam anúncios pagos para divulgar falsas corretoras e páginas clonadas de instituições financeiras. Depois dessa verificação, o Google pode conceder um selo de anunciante financeiro verificado. Esse acordo também cria um cadastro oficial de instituições financeiras que é compartilhado com o Google. Abrindo a editoria de cultura, eu te conto que chega ao Brasil o novo romance de Walter Hugo Mãe, de nome O Século dos Imbecis, lançado em Portugal no mês passado, quando o autor completou 30 anos de carreira. O escritor Walter Hugo Mãe, que é angolano e foi criado em Portugal, está lançando esse livro, O Século dos Imbecis, 15 anos depois de ser revelado ao público brasileiro pela Flip de 2011, e já é dono dos prêmios José Saramago e Oceanos. Ele desembarca em Paraty na quinta-feira agora e abre a programação da Casa da Arquitetura na Flip deste ano. E um ano após a morte da artista Preta Gil, a Globo exibe hoje, às 8 da noite, o filme documental Preta, Eu Não Ando Só, dirigido pela Sandra Kogut. A obra ela revela registros feitos pela própria Preta, pelo seu pai, Gilberto Gil, e por amigos e parentes que testemunharam o seu tratamento contra um câncer coloretal. Já a Globoplay vai incluir no seu catálogo a série documental Meu Nome é Preta, com 4 episódios. A série e o filme integram o projeto Quanto Mais Preta, Melhor, uma iniciativa para celebrar a trajetória e a força da artista. A adaptação do diretor Christopher Nolan de A Odisseia já arrecadou mais de 260 milhões de dólares no final de semana de estreia mundial, incluindo mais de 120 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá, de acordo com informações da Universal Pictures. Esse desempenho faz, portanto, do filme A Odisseia a maior estreia de um live action em 2026, atrás apenas das animações Toy Story 5 e Super Mario Galaxy, o filme, entre todos os lançamentos desse ano. O longa de Christopher Nolan, protagonizado por Matt Damon e com elenco estrelado, custou 250 milhões de dólares para ser produzido e está com uma boa nota no Rotten Tomatoes, 97% de aprovação. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares.
Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e tô disponível lá no Instagram, no @yasminrestum, pra gente trocar ideia e pra você enviar também a sua sugestão de música pra encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? E pra gente se despedir, que tal uma música da nossa audiência? A Eva Rocha mandou mensagem pra mim lá no meu Instagram, no @yasminrestum, e disse que adora acompanhar o No Pé do Ouvido para começar o dia bem informada. Eva, sou eu e a equipe do Canal Meio que adoramos ser a sua companhia. Ah, mas não foi só isso não. Ela pediu também uma música do artista Luiz Rosa, chamada Coisa Real, do álbum Júlia Depois do Dilúvio. Bora escutar junto? Ontem eu toquei até de noite e ninguém foi te chamar. Foi te chamar, mas eu toquei até de noite e ninguém foi te chamar. Pode chegar. Pode nem vir. A se mostrar. Bom início de semana pra você. Amanhã tem mais notícias no Pé do Ouvido. Até lá! Que pareça um querer, que não quer ser além do que é, mas não sabe só ser. Ontem eu toquei até de noite e ninguém foi te chamar. Foi te chamar, mas eu toquei até de noite e ninguém foi te chamar.